Essa rodada do Brasileirão vai ter dois clássicos envolvendo os líderes da competição. O Botafogo vai receber o Flamengo e o Palmeiras vai visitar o Corinthians. Clássicos que podem definir como vai ser essa reta final de Brasileirão. Vai ter emoção na briga pelo título ou se o Botafogo vai disparar ainda mais e matar esse campeonato? Vamos ver como é que esses jogos podem mexer na tabela. Vamos analisar os clássicos e também todos os outros 7 jogos dessa rodada. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Se você já conhece aqui o canal, te agradeço por estar aqui outra vez comigo, isso é muito importante pra mim. E se essa for a sua primeira vez, você acaba de chegar no canal certo pra quem ama futebol. Aqui você vai ficar sabendo tudo que tá se passando no futebol brasileiro. E tem uma coisa muito importante, cara, nesse momento. Você acaba de chegar no momento histórico, meu irmão. A gente tá muito próximo de chegar na meta de 20 mil inscritos. Então a sua inscrição nesse momento tem mais valor ainda, cara. Se inscreve aí. Termômetro da rodada chegando aqui no Torcedorismo. Se você já conhece esse quadro aqui no canal, tudo ótimo. Mas pra galera que tá chegando agora e não conhece ainda, eu vou explicar rapidinho. É muito simples, cara. Aqui nesse vídeo eu vou analisar os 10 jogos da rodada. São 9 jogos, tá? São só 9 jogos, vocês vão entender isso já já. E ao final de cada análise eu vou falar qual time é o favorito na minha opinião. E como a gente tem níveis de favoritismo no futebol, né? Tem time que é muito favorito para um jogo, tipo Real Madrid e Madureira. O Real Madrid é muito favorito, né? E tem time que é só um pouco favorito, né? Por exemplo, Real e Barça, um é só um pouco mais favorito que o outro, dependendo do momento, né? Então eu bolei essa tabela de favoritismo. Então cada time recebe uma quantidade de raios de acordo com o seu favoritismo. Quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é naquela rodada. E para quem é das antigas aqui no canal, já sabe que a gente tem o Cometa. O Cometa só sai para o maior favorito de toda a rodada. E não é toda rodada que aparece o Cometa, tá? Então fique esperto nisso. Vamos começar pelo primeiro jogo da rodada, o jogo entre Goiás e Inter. Cara, o Goiás vive a sua melhor fase na competição. O time não perde há 7 jogos no Brasileirão. Foram 3 vitórias e 4 empates nesse recorte. E vai pegar o Inter que, cara, abandonou o Brasileirão nesse momento, tá? O Inter tá vivendo a sua pior fase no Brasileirão. Se na Libertadores o time acabou voando, né? Nas quartas de final ali contra o Bolívar, no Brasileiro são 9 jogos sem vencer. E o Inter hoje tem só 4 pontos separando ele da zona de rebaixamento e um pontinho só à frente do Goiás, que é o seu adversário nesse jogo, né? É um jogo parelho, os dois precisam vencer, mas eu vejo o Goiás como favorito jogando dentro de casa, tá? 3 raios pro Goiás. No mesmo horário, no sábado, o confronto de Atléticos, o Paranaense vai receber o Mineiro e o time do Furacão tem sido muito mais consistente do que o do Galo nesse momento. Apesar do Galo ter jogado bem, o Galo vem melhorando, né, ao longo dessas últimas rodadas. Mas, por exemplo, no jogo contra o Vasco, o Atlético foi muito mal, né? Na última rodada foi muito bem, jogando contra o Santos, né, inauguração do seu novo estádio, mas, cara, vai visitar o Atlético na Liga Arena, o Furacão é sempre favorito jogando lá, são 3 raios pro Furacão contra 2 pro Galo, não é sempre, tá? Mas hoje, com um time tão bom quanto o do Galo, talvez até um pouco melhor, jogando na Liga Arena, o Furacão é favorito nesse jogo aqui com 3 raios, como eu falei. E no horário de 21 horas de sábado, o jogo mais esperado de toda a rodada e um dos 2 jogos que, cara, esses 2 jogos vão ter impacto direto no futuro do campeonato. O primeiro é Botafogo recebendo o Flamengo no Newton Santos. Cara, o Botafogo vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana. O time perdeu aquela invencibilidade que já durava 19 jogos. Mas, cara, essa eliminação deve ter pouco impacto na confiança dos jogadores e na confiança da torcida, tá? A torcida já foi lá, recebeu os atletas no aeroporto, 4 horas da manhã, todo mundo lá, muita gente recebendo, os jogadores receberam apoio. Essa eliminação já ficou para trás. No Brasileiro, a invencibilidade dura 12 rodadas e no Engenhão, local desse jogo, o Botafogo venceu simplesmente todos os 11 jogos que fez no Brasileirão. Marcou 26 gols e só tomou 3 dentro de casa, cara. Então, assim, o Botafogo tem uma campanha perfeita dentro de casa. O Flamengo, por outro lado, vive uma fase extremamente conturbada ainda, né? Desde que rolou aquele soco, o primeiro soco, né? No vestiário lá do preparador. Desde aquele momento o Flamengo vive parece que um momento de conturbação eterno, né? O time não tem jogado bem, foi mal pelo menos nos últimos 4 jogos do Brasileiro, né? Desde aquela derrota para o Cuiabá, que foi de 3-0, e depois empatou com as reservas do São Paulo em pleno Maracanã. Até venceu o Curitiba fora de casa, mas também não foi bem, contou com um lance individual do Gerson ali no final do jogo, e depois empatou de novo dentro de casa com outro time reserva, dessa vez com as reservas do Inter. O time produziu muito pouco para vencer o jogo, até teve chances, mas
não emplacou ali um ritmo frenético que o Flamengo estava acostumado a fazer isso nos últimos tempos, né, de Campeonato Brasileiro, né? Essa é a primeira vez em muitos anos que pra mim o Botafogo chega como favorito no clássico contra o Flamengo. Eu nem lembro a última vez que isso aconteceu. Pra mim o Botafogo é um claro favorito, eu não vejo muito favorito, mas é um claro favorito. São 3 raios contra 2 do Flamengo, inclusive Tiquinho Soares vai voltar nesse jogo, deve ficar no banco de reservas e jogar ali alguns minutos no segundo tempo, né? Um reforço importantíssimo, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Não só do Botafogo, o Tiquinho está de volta. E, cara, o que tá em jogo aqui? Uma vitória do Botafogo pode catapultar o time rumo ao título. O Botafogo iria a 54 pontos e contando que o Palmeiras, vice-líder, tem um clássico, né? O maior clássico do Palmeiras contra o Corinthians. Em caso de derrota do Palmeiras nesse jogo, o Botafogo poderia colocar 14 pontos de vantagem e se tornaria virtualmente inalcançável, né? Vamos combinar isso aqui. Porém, uma vitória do Flamengo nesse jogo pode recolocar todo mundo ali na corrida, né? Grêmio, Flamengo e o próprio Flamengo, Fluminense. O Flamengo reduziria essa diferença para 12 pontos, né? Ainda ficaria longe, mas abriria um pouco de esperança ali pro Flamengo, né? Que hoje é 0. O Palmeiras pode ficar a 8 pontos, caso vença o Corinthians e o Botafogo perca. E o Palmeiras ficaria numa posição boa, porque teria um confronto direto ainda com o Botafogo, cara, o que deixaria o Palmeiras com a capacidade de diminuir essa diferença para 5 pontos. Então, assim, esse jogo aqui, esse clássico, vale demais, tá? Inclusive, eu lembro a você, meu amigo, você que vai a qualquer jogo dessa rodada do Brasileirão, cara, filma a festa da sua torcida. Cara, nós temos diversas torcidas maravilhosas no Campeonato Brasileiro fazendo festas incríveis rodada após rodada. Então, filma a festa da sua torcida, posta no seu Instagram e me marca lá, cara. Tô deixando meu Insta aqui, me marca que eu tenho repostado a festa de todas as torcidas pelo Brasil lá no Instagram, beleza? Vamos falar agora dos jogos de domingo. Vão ser mais 6 jogos para fechar essa rodada, já que o jogo entre São Paulo e Curitiba foi adiado, cara. Não vai acontecer agora nessa semana, nesse final de semana, porque o Ministério Público pediu adiamento para a CBF, já que vai ter o clássico entre Palmeiras e Corinthians. O São Paulo jogaria em casa contra o Curitiba, então não quiseram que esse jogo estivesse no mesmo final de semana. Eu não entendi, tá? Eu não entendi, porque era só colocar o jogo do São Paulo na segunda-feira, né? Na terça-feira, que seja, né? Enfim, mas adiaram esse jogo mais pra frente em setembro, então nós só vamos falar aqui sobre esses 6 jogos que restam. O primeiro é entre Grêmio e Cuiabá, às 11 horas da manhã, jogo do horário que eu, pelo menos, não gosto, né? Principalmente pra jogar futebol, meu Deus do céu, você já jogou futebol meio-dia, embaixo do sol? E no verão, então, eu acho que esse horário nem existe, né? Eles tiram, né? Graças a Deus. Mas enfim, o Grêmio recebe um Cuiabá que, cara, vem de muitas derrotas consecutivas. O Cuiabá não é mais aquele Cuiabá surpreendente do final do segundo turno. O time, muita gente brincou que desde que o Daverson anunciou na televisão a estratégia do Cuiabá, o time só perde, né? Vinha de 4 vitórias seguidas, agora vem de 3 derrotas seguidas, né? O Grêmio, ele dentro de casa é avassalador, é um dos melhores, é o terceiro melhor mandante, se eu não me engano, atrás de Botafogo e Fluminense. E o Grêmio precisa vencer justamente para continuar ali no G4, né, que é o principal objetivo do Grêmio, ir à Libertadores e também tentar sonhar com o título. Por que não? Ainda é possível, ainda faltam muitas rodadas, mas tá ficando distante, né? Mas o Grêmio é bastante favorito nesse jogo aqui, com 4 raios contra 1 raio só do Cuiabá. Às 16 horas, a gente vai ter Fluminense e Fortaleza. Fluminense que vem de lavou a alma, né, na Libertadores contra o Olímpia, exorcizou ali um fantasma que tinha, que o Fluminense nas últimas 2 confrontos contra o Olímpia tinha sido eliminado. O time vem relaxado, mas eu acredito que Diniz poupe alguns jogadores. Por exemplo, Ganso não deve jogar nesse jogo, Ganso que sentiu algumas coisas ali pela Libertadores, não deve jogar esse jogo. O Fluminense deve entrar com um time misto, acredito eu, não vai ser um time reserva, mas vai ser assim, vai poupar os mais desgastados, com certeza. E esse jogo não é no Maracanã, tá? Esse jogo vai ser em Volta Redonda. O Fluminense é o segundo melhor mandante do Brasileirão, tá invicto, não perdeu nenhum jogo. Já jogou em Volta Redonda, inclusive contra o Galo, foi 1-1. O Fortaleza vem embaladíssimo no Brasileirão, são 3 vitórias. Na Sul-Americana venceu 2 vezes, eliminou também o América Mineiro. O Fortaleza vive seu melhor momento na temporada, assim como o Fluminense. Não é o melhor do Fluminense, tá? Acho que o Fluminense ali naquele jogo entre Flamengo e River Plate, aquelas goleadas, aquela foi a melhor fase do Fluminense, mas o Fluminense está próximo de viver a sua melhor fase, tá? Esse jogo vai ser muito parelho. Eu acredito que o Fluminense seja favorito, mas por pouco. São 3 raios contra 2 do Fortaleza, tá? No mesmo horário, a gente vai ter o outro clássico que pode mexer na tabela. Corinthians recebendo o Palmeiras. E o Corinthians vem de um jogo desgastante. Tá certo que foi na terça-feira, já faz tempo.
contra o Estudiantes. O Corinthians não jogou nada nesse jogo. O jogo foi dominado, jogou muito mal. Mas a gente sabe que jogando na Neoquímica Arena, um clássico como esse pela frente, o mais importante para os dois times, o Corinthians vai entrar contra a postura. O Palmeiras tem um time melhor, né? Um time mais bem treinado, um time que sabe se posicionar melhor dentro de campo, né? Sabe achar as brechas que o adversário deixa melhor do que o Corinthians. O Corinthians às vezes se afoba demais, tanto na marcação quanto na parte ofensiva. Então eu acredito que o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, seja o favorito para esse jogo com 3 raios contra 2, mas é clássico, é duro a gente sempre falar um favorito aqui, é por muito pouquinho, né? 51-49 para o Palmeiras, na minha opinião. O Corinthians é plenamente capaz de ganhar esse jogo, mas eu espero um Palmeiras mais incisivo, já que tá na corrida pelo título e já vai jogar sabendo o que aconteceu no jogo do Botafogo, né? Então, por exemplo, se o Botafogo perde o jogo pro Flamengo, o Palmeiras vai entrar nesse jogo aqui comendo a grama, né? Então, pra mim, é favorito. Das 6h30, a gente vai ter Cruzeiro e Bragantino. Cara, o Cruzeiro vive a sua pior fase no Campeonato Brasileiro nesse momento. Vai receber um Bragantino que é um excelente time, tá brigando ali lá em cima também para entrar no G4, inclusive pode entrar nessa rodada caso vença o Cruzeiro. O Cruzeiro tá se aproximando cada vez mais e perigosamente da zona de rebaixamento. A gente sabe que quando um time grande entra na zona de rebaixamento, demora para sair. O Santos entrou e meu irmão, tá lá um tempão. Então o Cruzeiro precisa abrir o olho, precisa da vitória nesse jogo, mas enfrenta um time que é muito bom, é outro time que é muito bem treinado. Cara, o Bragantino é um time muito forte, muito rápido. O Cruzeiro tem dificuldade na recomposição defensiva e dentro de casa o Cruzeiro vai ter que atacar, né? A sua torcida vai empurrar, então o time não vai poder ficar esperando muito o Bragantino, e eu acredito que o jogo possa ser definido no contra-ataque. Eu vejo o Bragantino com 3 raios de favoritismo contra 2 do Cruzeiro. No mesmo horário, vamos falar agora de Bahia e Vasco. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é um confronto que vai pegar fogo. Isso aqui vale muito, vale a sobrevivência dos dois times. Os dois times vêm de bons momentos no campeonato. O Bahia talvez esteja na sua melhor fase, jogando seu melhor futebol. Vem de um 3-0 pro Botafogo, mas quem viu o jogo viu que o Bahia jogou bem. O Bahia jogou muito bem contra o Botafogo. Em determinado momento foi melhor que o Botafogo jogando dentro do Newton Santos. Eu tenho acompanhado todos os jogos do Botafogo, quase todos no local, e foi a primeira vez que eu vi um time jogando assim contra o Botafogo lá. Então o Bahia já tinha massacrado o Bragantino na rodada anterior do Botafogo, né? Já tinha jogado bem contra o Galo também. E vai pegar um Vasco que também tá crescendo bastante de produção, né? Ganhou do Grêmio, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro e venceu. Foi bem contra o Palmeiras, mas depois que teve aquele erro de arbitragem, o time se sentiu. O psicológico do Vasco ainda tá abalado, né? E é por isso que eu vejo o Bahia favorito. Não só por isso, tá? Eu acho o time do Bahia mais entrosado que o time do Vasco, né? O trabalho lá tem mais tempo de trabalho, né? O Bahia, com o Renato Paiva. Então, assim, eu acho o time do Bahia mais pronto para jogar esse jogo, sem contar com a fanática torcida do Bahia que vai estar lotando a Fonte Nova de novo. E esse fator que eu falei, o psicológico do Vasco. Se dá alguma coisa de errado no jogo, o Vasco, todos os jogadores já desmoronam. Então, como esse é um confronto direto, o Vasco não pode nem pensar em perder. Um empate é ruim pro Vasco, inclusive. Eu acredito que o Bahia seja o favorito, até porque o Bahia vai para cima e um gol do Bahia já pode resolver o jogo, caso os jogadores do Vasco não saibam assimilar isso. Mas eu vou botar 3 raios pro Bahia contra 2 do Vasco. Comenta aqui se você discorda e comenta o placar desse jogo também. Porque para fechar, mas no mesmo horário, a gente tem outro confronto na zona de rebaixamento. América recebendo o Santos. O América é outro time que melhorou nos últimos tempos. Fez um péssimo jogo na ida da Sul-Americana contra o Fortaleza. Na volta foi um pouco melhor, mas acabou perdendo o jogo de novo. Mas no Brasileiro vem de uma vitória, cara. Venceu o São Paulo jogando em casa, jogando bem. O time com postura de quem quer se livrar do rebaixamento. O América, só um milagre salva o América do rebaixamento nesse momento. E, cara, vai pegar um Santos que fora de casa... Cara, o Santos, eu tenho dito isso pra vocês. O Santos, pra mim, é o time mais apático do campeonato. Fora o jogo em que eles venceram o Grêmio dentro de casa, que aquilo lá foi uma raça impressionante, e o Santos só vai tirar ponto dos outros nesse campeonato se tiver aquela postura jogo após jogo, e é uma postura extremamente desgastante, é difícil, principalmente sem o apoio da sua torcida. Esse aqui é um confronto direto, os dois times querem vencer, o América precisa desesperadamente vencer, o Santos vai ter dificuldade,
e eu vejo o Coelhão favorito com 3 raios contra 2 do Santos. Não se esqueçam do nosso combinado, se for ao estádio, me marca no Instagram que eu vou repostar a festa da sua torcida, beleza? O Brasileirão tá insano, pelo menos ali na disputa pelo G4, né? Temos times muito próximos na tabela, mas a liderança pra mim, vou ser sincero com vocês, não vai trocar mais de mãos, na minha opinião. O Botafogo pra mim já é o campeão. Vamos ver o que rola nessa rodada. No final vai ter o prisma da rodada contando tudo o que aconteceu em todos os jogos, então se inscreve aqui no canal para não perder a análise desses jogos. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.